Vamos continuar o estudo da nossa Gênese. Sejam bem-vindos, todos e todas. Meu nome é Renato, sou estudante e trabalhador espírita. Estamos aqui tocando o estudo da Gênese, um dos livros básicos da doutrina espírita. E já entramos no capítulo 7. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus e o auxílio dos espíritos amigos, dos bons espíritos. Entramos no capítulo 7, estamos estudando esboço geológico da Terra, períodos geológicos. Ele está nos mostrando aqui, Kardec está nos mostrando, a grande diferença que há entre o que se acreditou ao longo dos séculos, através das religiões, como se acreditou que foi formada a Terra e como se chegou à vida na Terra, para agora, com a fé raciocinada, com o entendimento mais claro de Deus, mostrando como realmente são as coisas. E a ciência nos mostra muito de perto como foram as coisas. Não mostra ainda perfeitamente, porque tem muitas coisas que a ciência da Terra ainda não alcança. Mas todo mundo sabe que a doutrina espírita anda de braço dado com a ciência, né? Esse subtítulo, Períodos Geológicos, já teve um vídeo. O vídeo anterior, acho que foi o 46, já foi sobre ele. E agora nós vamos fazer o segundo vídeo ainda sobre o mesmo subtema, porque era grande. Estamos aqui no item 7. Para quem está com a mesma versão que eu, o item 7 é a página 126. Então, vamos lá. Bote isso na cabeça. O importante da gente pegar nesse estudo é entender de forma macro, de forma geral, como que se determinou a criação da Terra, o início do planeta, o início da vida, para mostrar que não foi um sopro e nem foi feito em 6 dias. Diz que Deus fez a Terra em 6 dias e descansou no 7º. Claro que quem fez tudo foi o Criador, foi a causa primária de todas as coisas, Deus. Porém, ele estabeleceu leis e forças para que regesse tudo. Não foi no estalar de dedos. Vamos lá. Item 7. Um fato característico e da mais importância pelo testemunho irrecusável que oferece consiste no existirem, em quantidades enormes, despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Então, a gente estava falando das camadas, né? Estávamos falando das camadas geológicas e ele nos mostrou bem como que aquilo se torna um livro, se torna uma leitura da história da Terra. Ele agora entrou nos fósseis animais e vegetais incrustados, fixados dentro dessas camadas. Como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras, há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Quer dizer, se os animais, os fósseis, vegetais e animais estão incrustados nas pedras ali dentro, claro que eles viveram antes daquela camada, óbvio, porque eles morreram e o corpo ficou ali, o esqueleto, e depois a camada se formou, prendendo esses fósseis. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para se lhes produzisse um endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham, desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades. E é muito anterior, por conseguinte, à data que lhes assina a Gênese bíblica, né? Então, a ciência mostrou que vida na Terra apareceu muito antes da data em que a Gênese bíblica fala. As religiões tiveram que se adaptar, se reorganizar para não perder o bonde da ciência,
que prova e mostra. Entre os despojos vegetais e animais, há alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhes alterasse a forma de matérias silicosas ou calcárias que o transformaram em pedras, algumas das quais apresentam a dureza de um mármore. Então, mesmo com os despojos vegetais e animais ali, muitos ficaram perfeitos porque muitos ficaram bem inteiros, né? Não vou dizer perfeito, bem inteiros por causa do frio também, né? Em épocas geladas conservavam. E essas camadas petrificaram. Eu trouxe aqui uma imagem de fósseis encontrados. Como que esses animais e seres humanos, as duas fotos de baixo são de seres humanos, as duas de cima são de animais, encontradas dentro das camadas que a gente estudou. Observem. Isso é só um exemplo para ficar claro como é que eram encontradas e como é que os geólogos, os paleontólogos, os antropólogos fazem sua ciência, mostram e provam a história da Terra, né? Uma coisa interessante que eu sempre penso, e merece até um vídeo sobre isso, é que nenhum livro sagrado nos fala dos dinossauros, nenhum livro sagrado nos fala dos homens das cavernas, né, da idade da pedra, do descobrimento do fogo. Eles dão um início como que milagroso, né, um início milagroso. Claro, éramos nós que estávamos lá em cada período também, mas era a forma mais conveniente de se entender na época. Outros foram apenas envolvidos pela matéria no estado de flacidez, onde são encontrados intactos, alguns inteiros, nas mais duras pedras. Então, uns já estavam petrificados, outros ainda flácidos, flácido que eu quero entender aqui, o corpo ainda maleável, e foram encontrados intactos. Outros, finalmente, apenas deixaram marcas de uma nitidez e uma delicadeza perfeitas. Então, outros, mesmo que os ossos tenham se desintegrados, deixaram marcas. Deixa eu ver se algum desses está assim. Não, todos esses aí tem mesmo o osso lá, tem mesmo a arcada lá. Mas o que ele quis dizer é que mesmo os ossos tendo se perdido quase todos, ficaram lá as marcas, o desenho, né? No interior de certas pedras encontraram-se até marcas de passo. E pela forma do pé, dos dedos e das unhas, chegou-se a reconhecer a espécie animal que a pertenceram. Estamos aqui estudando a forma como se chegou a essas verdades, a forma como se encontrou a história da formação da Terra, o aparecimento e o desaparecimento de espécies, né? Os fósseis de animais absolutamente não contêm, e isso é fácil de conceber-se, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaturas, os ossos, né, as ossadas, e as escamas e os cornos. Cornos aqui significa ossos da parte superior da cabeça. Isso aqui, ó, parte superior da cabeça. São, não raro, esqueletos completos. As mais das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas que a procedência facilmente se reconhece. Examinando-se uma queixada, um dente, logo se vê se pertence a um animal herbívoro ou carnívoro. Para os cientistas isso é fácil. Achou uma arcada, um dente, sabe se era herbívoro ou carnívoro.
Como todas as partes do animal guardam necessária correlação, a forma da cabeça, de um omoplata ou de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte, a forma geral e o gênero de vida do animal. Olha, às vezes achando um osso, ele já sabe pela forma, historicamente, né? Por experiência, ele já sabe que aquele osso é de tal animal, e aí pelo tamanho do osso, calcula-se o tamanho que era aquele animal. Tem aqui uma observação embaixo que vale a pena ler. No ponto... não, eu só quero ler aqui. Um só osso basta frequentemente para determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos e para o reconstruir todo inteiro. Isso foi Georges Cuvier, um zoólogo e paleontólogo francês que morreu em 1832. Um dos homens que mais desenvolveu a paleontologia. Voltemos lá ao nosso parágrafo, o número 9, o item. Os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. São extremamente numerosos os peixes e os moluscos testáceos fósseis. Só estes últimos formam às vezes bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. Eu trouxe aqui uma amostra desse molusco testáceo. Simplesmente são aqueles que têm uma proteção dura em volta de si, os caracóis, né? Eles têm essa proteção. Testáceos são molúsculos protegidos por conchas. Os caracóis, a lesma do mar. Então tem uns deles que era de água doce, de terra, de mar. Então são esses lindos bichinhos aí, ó. Os moluscos testáceos, animais moluscos protegidos por conchas. Do lado esquerdo eu tenho uma amostra atual deles, que eu peguei na internet. E do lado direito, fósseis encontrados dessas espécies. Fósseis catalogados da idade, né, da idade da formação da Terra, já tinha esses moluscos. Tá vendo? Tudo isso eles achavam incrustados nas camadas geológicas. Vamos lá. Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívocos indícios da origem deles. Seixos, acho que aquelas pedras polidazinhas, né, redondinhas, são arredondadas como os calhaus de beira-mar. Aquelas pedrinhas miudinhas, branquinhas, sinal certo do atrito que sofreram por certas águas. Eles são redondinhos e lisozinhos de tanto rolarem nas águas, os atritos. As regiões onde eles se encontram enterrados em massas consideráveis foram incontestavelmente ocupadas pelo oceano ou, durante longo tempo, por outras águas movediças ou violentamente agitadas. Está vendo as conclusões que eles vão tirando? Vão achando as características, vão achando as marcas, vão achando os minerais, vão achando os fósseis e ali tirando as conclusões que a ciência permite que eles tirem sobre a história daquele lugar, que tipo de vida teve ali. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que encerraram. Tá vendo? Os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza dos fósseis que encerraram. As mais antigas contêm espécies animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Então, as camadas mais antigas guardam fósseis de animais que já desapareceram há muito tempo. Os dinossauros, por exemplo, né? Dinossauro, mamutes, aqueles que a gente vê muito no cinema. Também desapareceram algumas espécies mais recentes. Conservaram-se, porém, outras análogas, que apenas diferem daquelas pelo porte
e por alguns matizes de forma. Então, ele está dizendo aqui que desapareceram certas espécies, mas ficaram algumas outras análogas. Eu pego aí o exemplo do mamute e o elefante, são bem parecidos. Só que o mamute, muito mais bruto, muito mais selvagem, muito mais violento. O elefante é uma característica, é um desses que ele fala, análogas. Outras, finalmente, cujos últimos representantes ainda vemos, tendem, evidentemente, a desaparecer em futuro mais ou menos próximo. E aqui ele fala do elefante, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos e etc. Então, ele falou isso lá no século XIX e sabemos que os elefantes são uma espécie em extinção. Estão se cuidando muito para que essa espécie não desapareça. Estão sendo mortos para tirar o marfim, né? Isso é uma história lá da África, mas já estão se tentando proteger essa espécie. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. Nesse trechozinho, nesse parágrafo que a gente terminou de ler, ele estava dizendo o óbvio para a gente. As camadas que têm fósseis das espécies mais antigas, claro, são as camadas mais antigas, as mais de fundo, as mais profundas. E quanto mais as camadas são de espécies novas, espécies mais atuais, são as últimas camadas, né? Camadas mais atuais, fósseis mais atuais. Num futuro, quem sabe aí, num futuro, quando nós não estivermos mais aqui, ou se estivermos reencarnados, né? E esse método continuar de estudo, acharão fósseis, talvez, de cães, de gatos, né? Os esqueletos de cães, de gatos, os nossos esqueletos enterrados em cemitérios, e vão fazer, não sei se vai precisar, né? Porque a gente está deixando tanta história registrada em computadores, em meios magnéticos, não sei como vai ser, mas continuarão escrevendo a história da Terra. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde a sua origem, lhe mudaram as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram desaparecerem gerações inteiras de seres vivos. São os cataclismos, os terremotos, os dilúvios, os furacões que sempre existiram, né? Inclusive o famoso dilúvio da Bíblia, né? Que passam figurativamente como se tivesse acabado toda a humanidade, né? E Noé salvou um casal de cada animal, tudo isso de uma forma figurada, que a gente sabe que é impossível que tenha sido assim, um barco levar uma espécie de cada animal. A gente sabe que aquilo foi tipo um tsunami localizado em uma região. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, interrogando-se como se pudesse perguntar, né? Isso aqui também, claro, falando no sentido figurado. Interrogando-se as camadas geológicas, vem-se a saber, de modo mais positivo, se na época da sua formação, a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos, ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Conseguintemente, se numa mesma região se encontra uma série de camadas superpostas contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, muitas vezes repetidas, constitui-se esse fato prova irrecusável de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta pelos lagos e posta a seco. Então, se numa camada tem característica de animais marinhos, depois animais de água doce, né? E animais de vida seca, né? De vida terrestre, logo eles chegam à conclusão de que naquela região já foi coberta pelo mar em um período, em outro período por água doce e outro período ficou seco.
Isso aqui está sendo passado para nós de uma forma bem básica. Se um geólogo estiver ouvindo esse vídeo, claro que ele vai achar isso tudo muito primário, tudo muito infantil, que a gente está tendo uma visão geral de como as coisas funcionam. E quantos séculos de séculos, certamente, quantos milhares de séculos talvez não foram precisos para que cada período se completasse? Claro, né? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, levantar montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas não teve a Terra de passar, antes de ser qual a vemos desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse obra executada em menos tempo do que o que leva uma planta para germinar. Ele fez alusão aqui da ideia de que Deus fez o mundo em 6 dias, porque ele falou um tempo de uma planta germinar. Claro que não. Esse sentido figurado, esse sentido em parábolas dos 6 dias, significa, na verdade, os 6 períodos geológicos, os 6 grandes períodos, que a gente vai ler mais na frente, e que já foram subdivididos em períodos, muito mais número de períodos, né? O estudo, então, concluindo aqui, mudanças ao longo do tempo ocorrem sempre com o planeta, desde que foi criado, modificando sua aparência geológica, modificando as espécies que vivem na Terra, dando essa dinâmica, e agora vamos entrar mesmo na coisa espiritual, dando essa dinâmica de encarnação e desencarnação de princípios espirituais, ganhando experiência de vida. O estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas, que constituem os chamados períodos geológicos. Então, os 6 dias da Bíblia, na verdade, são os grandes períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da Gênese. São em número de 6 os principais, designados pelos nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano do atual. Peguei uma figura aqui só para ilustrar, vai ser repetitivo, mas é legal para ilustrar. Isso aqui deve ter sido também de algum espírita que estudou a Gênese. Tem aqui até, eu peguei isso no Google, tem aqui a capítulo 7, esboços geológicos da Terra, os períodos primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, período pós-diluviano ou atual, nascimento do homem. Está dizendo aí o que nós devemos à ciência. E aí tem uma citação. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Exatamente, a gente estaria nas trevas da lenda. Apesar de que as nossas religiões ainda levam muitas coisas que facilmente a gente vê que é lenda, que é sentido figurado, ainda leva ao pé da letra, né? Tá aqui, geologia, período geológico, arqueologia e paleontologia. Foi legal mostrar isso aí para a gente fixar. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primitivos, de transição, secundários, quer dizer, os terrenos levam o nome do período. Diz-se, pois, que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil se encontram nos terrenos de tal ou tal período. Entenderam, né? Vamos supor, período secundário, eles vão chamar de terreno secundário, de rocha secundária ou de fóssil secundário, para fazer a ligação da descoberta com o período daquele fóssil, daquela descoberta. Cumpre-se note que o número desses períodos não é absoluto,
pois depende dos sistemas de classificação. Então, ele está dizendo que isso aqui, esses 6 nomes que a gente citou, são apenas um sistema de classificação. Como eu disse antes, a ciência já dividiu esses períodos em subperíodos, por exemplo, dentro do período terciário. Aí aconteceu tal e tal período, tal e tal período, já subdividiu também. Nos 6 principais mencionados acima, só se compreendem os que são assinalados por uma mudança notável, quer dizer, mudanças bem notáveis, bem significativas, e geral do estado do planeta. Mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. Quer dizer, dentro de cada período, ali dentro também aconteceram transformações e etc. Por isso é que são divididos em 6 períodos, caracterizados pela natureza dos terrenos, e que elevam a 26 o número de formações gerais bem assinaladas, sem contar os que provêm de modificações devido às causas puramente locais. Então, são 26 formações, né, aquelas camadas. E está dizendo que tem regiões que têm características locais, acontecimentos localizados, como, por exemplo, um terremoto, um tsunami, algo que acontece localizadamente. As camadas daquela região ali, talvez uma pequena região, fique diferente das outras. Ok, gente? Tudo isso foi para passar uma ideia geral, para nossa cabeça, nossa consciência crescer um pouco, entendendo uma realidade de como as coisas aconteceram ao longo de séculos e milênios, né? Como as coisas aconteceram. Para a gente ter essa ideia geral do movimento da natureza, movido pelas leis divinas e suas forças. Leis e forças. Vamos repetir isso muito tempo, durante todo o estudo. O próximo será o estado primitivo do globo, que a gente faz num vídeo só. Tá bom, gente? Um grande abraço. Obrigado a vocês que estão estudando. Pode deixar qualquer observação aí. E vamos seguir nesse estudo da Gênesis. Um grande abraço. Jesus abençoe nossas famílias e nossos lares.